Olá, o Ciência é Tudo já está no ar para te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Eu sou Priscila Rangel e o nosso destaque hoje é a luta contra a Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia devido ao alcance e à velocidade de contágio desse vírus em todo o mundo. E no programa de hoje, a gente percorre os caminhos da ciência na busca por uma cura. E aí, tudo pronto? Então, vamos juntos! Nenhuma pandemia é igual a outra, mas olhando para trás a gente consegue perceber o grande potencial que elas têm para mudar o comportamento da sociedade ao longo da história. Uma das primeiras pandemias da história surge a partir do ano 540 da era cristã, durante o reinado do imperador Justiniano. A praga de Justiniano, como ficou conhecida, foi uma pandemia de peste bubônica que devastou o mundo mediterrâneo, principalmente o Império Bizantino. A mais letal pandemia da história foi a peste negra, que atingiu seu pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A pandemia de peste bubônica teve origem provavelmente na Ásia e se disseminou pelo Mediterrâneo e toda a Europa. De 75 a 200 milhões de pessoas morreram por causa da peste e, no mínimo, 1/3 da população europeia foi dizimada. Para se proteger do contágio, esse era o traje que os médicos usavam. Outra pandemia devastadora ocorreu há pouco mais de 100 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. A gripe de 1918, conhecida como gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza H1N1. Ela chega ao Brasil em setembro de 1918 e guarda algumas semelhanças com o momento atual. Em geral, uma família que fosse possível ficar em casa, uma pessoa da família era indicada para sair para comprar alimento, remédio, etc. Lavar as mãos, não cumprimentar as pessoas, não visitar os doentes, evitar abraços, evitar beijos. Enfim, uma série de coisas que foram publicadas nos jornais. Em São Paulo, em Curitiba, no Rio, a gente tem uma coisa chamada Conselhos ao Povo. No Brasil, a população brasileira era por volta de 30 milhões e 600 mil habitantes. Tá? Cerca de 35 mil pessoas morreram de gripe espanhola. E no mundo não foi diferente. Tá? O impacto mundial da gripe espanhola é tremendo. A gente tem assim, pessoas que dizem entre 20 a 50 milhões de pessoas teriam morrido de gripe espanhola numa população mundial que era de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Na década de 1950, a pandemia de influenza H2N2, conhecida como gripe asiática, matou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo. Em 1981, foi identificada a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Causada pelo vírus HIV, a pandemia já causou a morte de mais de 30 milhões de pessoas. A primeira pandemia do século XXI foi causada pelo vírus influenza de origem suína. De 2009 a 2010, a chamada gripe suína matou entre 150 mil a mais de 500 mil de pessoas. Olhar para a possibilidade de uma epidemia
pandemia ser letal, hoje nós aprendemos muito com 18 e com 2009, tanto que para as pessoas ficarem em casa foi relativamente mais fácil do que seria se a gente não tivesse tido 2009, ou não tivesse tido a lembrança, o olhar para 1918. Então, nesse sentido, a história sempre vai ser muito importante, né, em várias áreas, porque ela dá parâmetros, ela dá alertas, isso é fundamental para a gente. Lavar as mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social. Os métodos de proteção contra o novo coronavírus são amplamente divulgados, mas as dúvidas não param de surgir. Eu preciso mesmo ficar isolado em casa? Em meio a uma das maiores crises sanitárias da humanidade, um simples ato como lavar as mãos com água e sabão pode salvar vidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é uma das principais formas de prevenção contra o novo coronavírus e outras doenças respiratórias como gripes e resfriados. Mas você sabe como essa combinação de água e sabão pode nos proteger? O sabão possui moléculas capazes de romper a membrana de gordura que envolve o vírus e, assim, o elimina mecanicamente de nossas mãos. Esse conhecimento valioso nesses tempos de novo coronavírus só foi descoberto no final do século XIX por um médico que trabalhava em um hospital de Viena, na Áustria. Naquele momento, a comunidade científica não deu muita atenção para o que ele alertava, mas ele foi capaz de diminuir as mortes de gestantes em uma maternidade simplesmente pedindo aos médicos para lavarem suas mãos. Na época, a ciência ainda não tinha o conhecimento sobre os vírus, mas já ali a medicina apontava a importância da higienização das mãos. Outra medida importante que pode prevenir o contato com o vírus é o isolamento social, é o que enfatiza a médica e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. O Brasil tem duas armas poderosas para enfrentar a epidemia do Covid-19. Nós temos as recomendações oficiais e mais do que corretas de manter o isolamento social e nós temos o SUS, que é a quem caberá dar resposta robusta ao maior número de casos que vão demandar assistência, quer na rede básica de saúde, quer na rede mais sofisticada daqueles pacientes mais graves que vão demandar terapia intensiva. Nesse sentido, os hospitais de campanha e todas as outras medidas que estão sendo feitas, nós podemos nos espelhar com o tempo necessário nos países que nos antecederam nessa epidemia. São medidas, portanto, corretas e nós esperamos usá-las o mínimo possível na medida em que o isolamento social seja respeitado adequadamente. O que precisa é uma conscientização maior das pessoas, entendendo que não há nenhuma outra maneira mais eficiente do que manter a ausência de contato entre pessoas para diminuir a transmissão de uma doença que é muito facilmente transmissível e que não é de uma pessoa para outra, e sim de uma pessoa para cada 3 outras. Essas são as medidas mais importantes. Para a comunidade científica, o isolamento social é a medida mais eficaz para prevenir que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo, indo além da capacidade do nosso sistema de saúde. Mas se for preciso sair de casa para alguma emergência, como ir ao supermercado ou farmácia, a recomendação nesse momento é usar máscaras de pano. Outro cuidado importante para se proteger não só contra o novo coronavírus, mas contra outras doenças respiratórias é manter uma alimentação equilibrada com verduras, legumes e frutas. E não esquecer de beber bastante água. Além disso, para manter o corpo e a mente sã, é recomendável praticar atividade física dentro de casa. Tudo isso é importante para baixar os níveis de ansiedade e estresse, que também podem afetar nosso sistema imunológico. Imagina só uma rede que reúna universidades, centros de pesquisas, laboratórios, agentes do governo e cientistas das mais diversas especialidades para trabalhar pelo mesmo objetivo. Pois essa é a Rede Vírus, que se dedica a integrar iniciativas de combate a novos vírus que ameaçam a população.
As pandemias e novas doenças sempre podem chegar de uma hora para outra. Por isso, é importante o país estar preparado para fazer da ciência e da tecnologia aliadas no combate a novos surtos epidemiológicos. Esse é o papel da Rede Viroses Emergentes, conhecida como Rede Vírus. Criada em 2020 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ela deve receber um aporte de R$100 milhões para investimentos no combate a pandemias. A Rede Vírus reúne especialistas, representantes do governo, agências de fomento, centros de pesquisa e universidades com o objetivo de integrar iniciativas em combate a novos vírus que atingem a população. O professor de genética Renato Santana é responsável por fazer o sequenciamento do Covid-19. Aumentando o conhecimento sobre esse vírus, é possível achar respostas mais rapidamente. O que a gente tem feito é sequenciar o genoma, ou seja, toda a informação genética destes vírus, para poder entender de onde esses vírus vieram para dentro do Brasil e para onde eles estão se espalhando. Então é muito importante, toda vez que você tem uma epidemia de um vírus, você sequenciar o genoma deles para poder entender um pouco mais sobre a biologia desse vírus para desenvolver tratamentos e vacinas mais adequadas a este vírus. Outra entidade que faz parte da Rede Vírus é o Laboratório Nacional de Biociências, que fica em Campinas, São Paulo. Aqui, os cientistas também estão procurando uma fórmula capaz de deter a multiplicação do coronavírus no organismo. Foram testadas 2.000 moléculas de fármacos já existentes. 2 delas se mostraram extremamente promissoras em testes com células infectadas com o coronavírus. Mas, por enquanto, até a realização de novas confirmações, estas informações precisam ficar em sigilo para evitar que as pessoas façam automedicação. E quem tem um papel fundamental na logística de todas estas pesquisas são os Correios. Isso mesmo, os Correios. É esta instituição pública que vem distribuindo a coleta de material do novo coronavírus e do vírus influenza para a utilização em estudos sobre as doenças. O transporte realizado pelos Correios é feito com altos requisitos de segurança e agilidade, para que o material seja entregue até 20 horas após a coleta, em perfeito estado de conservação e com risco zero de contaminação. O resultado final é o aprimoramento de pesquisas mostrando que, em todos os casos, a ciência é uma das grandes aliadas na cura de qualquer doença. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo. Coisa bem rápida, fica com a gente. Estamos de volta com Ciência é Tudo. E na luta para encontrar um medicamento ou uma vacina que sejam eficazes contra a Covid-19, vários experimentos estão sendo feitos pelo país. Pois é, Priscila, e para saber mais sobre as principais iniciativas do país no combate ao coronavírus, a gente conversa agora com o ministro do MCTIC, Marcos Pontes, e também com o secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do Ministério, o Marcelo Morales. Ministro, explica para a gente quais são as prioridades do Ministério no combate ao coronavírus. Nós trabalhamos em 3 eixos. O primeiro eixo é aquele que trata da causa do problema, ou seja, como que a gente ataca o vírus em si. Com isso é a nossa parte de ciência aqui. O segundo eixo é o que trata de efeitos do vírus, impactos, que é na produção, por exemplo, aumento da produção no Brasil de ventiladores, de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva. Então tem a ver com a parte de tecnologia e inovação. E o terceiro eixo é a parte de comunicações, que também trata dos impactos, mas num momento como esse, em que o Brasil precisa e muito, né, de manter a internet funcionando, manter
todos os seus sistemas em 100% de funcionamento, a parte de comunicações também é muito importante. Na parte específica de ciência, nós fizemos uma prioridade, nós estabelecemos uma prioridade aqui dentro da Secretaria de Pesquisa e Formação, e essa prioridade tem a ver com como nós estamos investindo recursos na pesquisa. Então, essa prioridade ela começa com o desenvolvimento de tratamentos, ou seja, remédios. Segundo, desenvolvimento de vacinas. Terceiro, desenvolvimento de testes diagnósticos, né, para o problema. Agora, ministro, como é que está a questão da produção e da distribuição dos testes para diagnóstico do Covid-19? Na questão de testes diagnósticos, o Ministério ele investiu bastante na desenvolvimento de testes diagnósticos, desenvolvimento de reagentes para trabalhar com os testes diagnósticos que possam ser da mesma qualidade, exatamente do mesmo comportamento que o reagente importado, que é uma coisa muito importante, e também em testes diagnósticos sem uso de reagente, que também é uma novidade muito boa, né, e que aumenta a capacidade do país em realizar esses testes diagnósticos. Agora, secretário, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa rede vírus. Desde fevereiro, nós tivemos uma preocupação muito grande em ter um grupo de pesquisadores que desse suporte à tomada de decisão aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós criamos a rede Vírus MCTIC, que tem uma série de especialistas de diversas áreas que nos auxiliam na tomada de decisões. Isso foi muito importante, que nós criamos sub-redes dentro da rede, por exemplo, os pesquisadores que estão discutindo inovações em testes diagnósticos. Então, como o ministro acabou de falar, produção de enzimas que são utilizadas nos testes, qual é a possibilidade de produção nacional que a gente possa produzir no Brasil, e produzir kits no Brasil. Nós temos também a sub-rede de vacinas. Então, a sub-rede de vacinas, nós colocamos os nossos institutos nacionais de ciência e tecnologia para discutir o desenvolvimento de vacinas. Também tem os testes clínicos, que tem vários testes clínicos em andamento. Então, cada setor ali dentro da rede vírus está discutindo os testes clínicos que nós vamos desenvolver, com soroimunização, testes com a hidroxicloroquina, por exemplo, preventiva e no tratamento, e de outros medicamentos que nós estamos testando também, testes clínicos com pacientes. E também uma rede nacional que vai mapear o genoma do vírus, se o vírus está mudando a sua sequência ou não. Então, a gente está fazendo em todo o território nacional, com uma sub-rede, com vários pesquisadores em todo o território nacional, com mapeamento do sequenciamento desse vírus em todo o território nacional. A vacina é mais a longo prazo. O medicamento é para atacar a causa, por exemplo, a replicação do vírus. Então, a gente buscou, através da rede vírus, e aí o investimento de recursos importantes, não é, ministro, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi um investimento de 100 milhões de reais desse Fundo Nacional para várias áreas da rede vírus. E uma delas foi para a gente buscar esses medicamentos, em medicamentos já existentes nas farmácias. Quais são aqueles que poderiam inibir o vírus propriamente dito? Então, foi feito um estudo que o ministro pode falar de uma forma mais geral como que foi feito esse screening, essa procura desse medicamento que inibisse a enzima que replica o vírus. E, ministro, a produção do medicamento já está em fase avançada de testes, não é? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O processo todo acontece da seguinte forma: isso a gente costuma chamado de reposição de drogas, ou seja, a utilização de um medicamento, de uma droga, para um tipo de doença que não estava prevista, vamos dizer, originalmente, quando aquele medicamento foi produzido. Vale ressaltar que a produção de um medicamento, ele demora muitos anos, né? 5 anos, 10 anos para você desenvolver do zero, vamos chamar assim, um medicamento. Então, quando você faz essa reposição,
você acelera esse processo, porque o medicamento, de certa forma, ele já foi testado para outros tipos de doenças, mas já foi testado, é um medicamento existente. E cada um desses medicamentos, eles são relacionados com certas moléculas que são ativos daquele medicamento. Então, o processo se inicia no computador, a computação gráfica e modelos matemáticos de altíssima complexidade para modelar essas moléculas desses medicamentos. Começamos com 2.000 moléculas no Laboratório Nacional de Biociências, né, que é uma das organizações do Ministério, e isso contra, vamos dizer assim, a enzima do vírus, né? Então, o vírus ele tem um certo mecanismo, né, para se relacionar com as células do corpo, e essa molécula do medicamento, ela pode se encaixar no vírus de uma certa forma que ela iniba essa propagação do vírus, essa relação do vírus na utilização da nossa célula. Então, você imagina um modelo computacional testando com inteligência artificial em velocidade muito adiantada, né, 2.000 tipos de moléculas diferentes. É um quebra-cabeça extremamente complexo. Dessas 2.000, né, que testaram, né, no computador, notaram que 6 delas conseguiam se encaixar nessa proteína do vírus. Bom, essas 6, então, são candidatos a inibir o comportamento do vírus. Então, essas daí passam por uma segunda fase de teste, que é a fase in vitro. Essa fase in vitro significa pegar células reais, né, com a molécula real e testar no laboratório para ver se realmente ele tem um efeito de sucesso para inibir essa propagação do vírus. Então, das 6, 2 delas ficaram muito promissoras. Então, foi escolhida uma delas, a que teve o melhor resultado, 94% de sucesso. Então, essa daí passa para a fase 3, que é a etapa final desse processo, que é o teste com pacientes. Aí sim é o teste para valer, vamos dizer assim, né? E com uma probabilidade muito boa de sucesso, porque já teve sucesso nas fases anteriores. E aí você entra no que a gente chama de testes clínicos com um grupo de pacientes. O medicamento ele já existe, mas para outra aplicação, vamos supor que fosse um medicamento para dor de barriga, né? Então ele está ali, já está na farmácia e tal, e de repente, durante esses testes, tanto na computacional quanto in vitro, né, você notou que aquele medicamento ele pode também ter um efeito inibidor do vírus do Covid. Então passa-se para os testes clínicos. Os testes clínicos, ele tem um padrão, né, internacional, é um padrão já muito bem estabelecido. Segue-se, nós vamos seguir aqui no Brasil exatamente esse padrão, não existe nada de novidade no tipo de teste que é feito. E esse teste dura, para a quantidade de pessoas, são 500 pessoas, esse teste deve durar em torno de 4 semanas. Por quê? Em torno de, porque não é preciso, porque você tem que ver a quantidade de pessoas que vão aparecer no hospital, vamos dizer assim, com os sintomas a nível, né, de que sejam aceitos no teste. E no final desses testes, o que acontece é que uma vez aprovado, né, você tem a probabilidade maior, vamos dizer, do medicamento funcionar, mas também tem uma probabilidade do medicamento não funcionar da maneira como a gente esperava. Supondo que tudo dê certo, que funcione esse medicamento, no final desses testes, a Anvisa ela vai estabelecer que aquele medicamento, além da função original, ele também tem essa nova função e os médicos, então, podem receitar também para o Covid. Ministro, obrigado pela sua entrevista, obrigado também, secretário, pela sua atenção. Nós voltamos ao estúdio. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e te desejo uma ótima semana. Tchauzinho!